Bom dia, meus amigos do Leôncio. Bom dia a todos. Estou vendo aqui a Ana Márcia, a Maria Cecília, Maria José, Samuel Kaplan, Bia Pimentel, a Elga também está por aqui, o Lauro, sejam todos bem-vindos. Sueli Maia, tudo bem, Sueli? Bom dia, Magali. Estamos, então, iniciando aqui mais um domingo, né, nossa palestra nesse dia de sol. Então, vamos começar, né, ambientando aí a nossa palestra com as músicas do nosso amigo Carlinhos. Espero que todos gostem da seleção de hoje. Vamos iniciar. Consolador prometido, terceira revelação, religião do futuro, futuro da religião. Há quem diga que o espiritismo é um meio de se alcançar um objetivo comum a todas as filosofias e religiões que entendem a vida como algo sagrado, distinto e importante, que ele é ferramenta preciosa, sensata e poderosa de reforma íntima, partindo do pressuposto de que somos imperfeitos e as nossas imperfeições e as nossas inquietações nos causam dor e sofrimento, nos causam dor e sofrimento. Caminhos que, para serem trilhados, vão demandar sublimação das nossas poucas e parcas virtudes e superação dos nossos muitos e muitos defeitos. Não se considera o único, nem o mais importante caminho, e nem se acha superior e nem melhor a qualquer outro caminho que leve a salvação ou que promova o mesmo efeito. Portanto, o importante não é ser espírita. Portanto, o importante não é ser espírita. É alcançar, seja onde for, esse objetivo. É alcançar, seja onde for, esse objetivo. Abraçamos a fé raciocinada porque já tivemos contato com essas verdades em algum lugar do passado, e dessa vez fomos fisgados pela razão. Trabalhadores somos da última hora, pois talvez pra nós este é o último vagão do trem, porque a roda do progresso não espera ninguém. O último vagão do trem, porque a roda do progresso não espera ninguém. Afirma a existência de Deus, confirma a inexistência da morte, permite o intercâmbio com os mortos muito mais vivos que nós, os chamados vivos. Afirma a existência de Deus, confirma a inexistência da morte, permite o intercâmbio com os mortos muito mais vivos que nós, os chamados vivos. Nem presunçoso, nem proselitista, não veio à terra convencer ninguém, e nem fazer que quem não seja simplesmente passe a ser espírita, nem invadir o espaço aéreo de quem já tem a sua convicção, nem invadir o espaço aéreo de quem já tem a sua convicção. Porém, se estiveres aberto, sensível a algo que faça sentido, que Deus, o universo e o ser humano sejam peças que se encaixem melhor
inusitado, duvidou de um trivial passatempo europeu em que mesas insistiam em girar, a desafiar o crivo de um cético atento a observar. Fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou. Todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte. Mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu: sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência, Jesus o vencedor do mal, a luz do dia. De vossa humanidade ele é modelo e guia. E o missionário enfim aceitou a missão, assinou Kardec o espiritismo cristão. Juntou ciência, filosofia e religião. Mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou, demonizado, livros queimados, mas triunfou. Fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou. Todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte. Mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu: sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência, Jesus o vencedor do mal, a luz do dia. De vossa humanidade ele é modelo e guia. E o missionário enfim aceitou a missão, assinou Kardec o espiritismo cristão. Juntou ciência, filosofia e religião. Mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou, demonizado, livros queimados, mas triunfou.
progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Tal es la ley. A música, como ela é capaz, né, de aquecer os nossos corações, né? Mas vamos iniciar, então, hoje. Vamos ler o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo ao acaso de hoje caiu no número 117. Espera por Deus. Tem uma passagem de Jesus escrita em João, no capítulo 14, versículo 10. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem cisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade quietante. Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força de que se transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal.
A tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai seja louvado. Mestre Jesus, bom pastor, nosso modelo e guia. Queridos benfeitores espirituais, que sempre nos acompanham em todos os instantes da vida. Queremos agradecer, Senhor, a mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui nessa manhã de sol, reunidos pelos fluidos que nos envolvem nesse instante, com a certeza de estarmos bem acompanhados, com a certeza de querermos o melhor, não só para nós, mas para toda a humanidade. Abençoa-nos, Senhor, neste intento de melhoria íntima, de transformação, que todos, pela lei do progresso, temos que enfrentar. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento de paz. E te rogamos, Mestre e Senhor, o amparo a nosso irmão Rafael, que fará a nossa palestra pela manhã de hoje, trazendo as suas reflexões, que possamos aproveitar este banquete espiritual, também fazendo as nossas reflexões diante da vida. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome, em nome de Deus, damos por iniciada mais esta etapa da manhã de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, vamos receber o nosso amigo, né, Rafael. Bom dia, Rafael. Muito bom dia, Roberto. Graças a Deus, né? Então, Rafael, o Leôncio é seu. Como parodiando aí a nossa amiga Elaine, né? O Leôncio agora é seu. O Leôncio é nosso. Santa Boa Casa. palestra. Boa palestra. Muito obrigado. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, tenham todos um bom dia. Eu quero abraçar cada um de vocês. Eu queria abraçar presentemente. Eu adoro ir no Leôncio, chegar um pouquinho mais cedo, tomar aquele chazinho, abraçar os companheiros da cozinha, entrar na biblioteca quando eu vou na segunda-feira, entrar em cada uma das salas e sair dando o meu bom dia ou o meu boa noite quando a palestra é de noite, porque essa casa é uma casa do coração. Hoje eu estou na Sociedade Espírita Fraternidade, mas tenho o Leôncio não como uma outra casa, mas também a minha casa espírita. Eu gosto tanto de vocês que eu quero cumprimentar cada um. Porque eu vejo muitas pessoas que iniciam as lives e já entram logo na palestra. Mas eu penso e tenho aprendido durante esse tempo que nós estamos na pandemia, que o mais importante é nós nos falarmos, nós nos comunicarmos, nós sabermos que estamos juntos. Então, um bom dia, Sueli Barcelos Maia. Bom dia, minha querida Magali. Magali, para mim, é como se fosse uma mãe, gente. Muito bom dia, viu, minha amiga? Bom dia, Maria Aparecida de Souza, Silva Brocheri, Lauro Pontes, Elga Peneda, Samuel Kaplan. Olha, se eu pronunciar algum nome errado, vocês me corrigem. Muito bom dia, Bia Pimentel, Deia Ascar, Evandra Tavares, Ana Márcia Oliveira, Maria Cecília S. Ribeiro, Maria José. Ô, Maria José, um bom dia, viu? Miriam Aquino, Adriana Melo de Lima,
Rosana, nossa amiga Rosana, Ana Cláudia, Renata, Eliane Ellen, Nonata Lopes, Renata Maciel, Isabel Freitas, Elo Salgado, Beth Lemos, Márcia Mota e Mauro Fonseca. Bom, eu acho que eu cumprimentei todo mundo que já mandou o seu recado. E os que não mandaram o recado, recebam o meu bom dia. E eu espero que vocês tenham um dia muito especial, espero que vocês tenham momentos de muitas reflexões, momentos de nos reconectarmos a Jesus. E eu quero prestar a minha solidariedade a todos aqueles que sofrem, porque nós sofremos. Nós temos um jeito novo de entender o sofrimento, mas nós sentimos dor, nós sentimos saudade daqueles que estão partindo. Então eu quero me solidarizar com você, que tem um familiar que desencarnou pelo Covid, que tem um familiar, um amigo, alguém especial que possa estar num hospital, porque nós estamos juntos. Essa luta é nossa. Eu rogo a Jesus e aos benfeitores espirituais que guardem a todos os médicos, todos os enfermeiros, todos aqueles que estão nas lutas contra o Covid, contra as mais variadas doenças, abençoem os familiares e que nós possamos estar nessa grande corrente que um dia vai vencer esse vírus. Eu tenho certeza disso. Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus. A boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Porque marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Uma vez eu estava fazendo uma live e, ao final, as pessoas costumam fazer perguntas e respostas. E esse é o momento da nossa maior apreensão, porque a gente se prepara para fazer a palestra, vai lá, estuda o capítulo, vê o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, as questões do Livro dos Espíritos, mas nas perguntas é quase um se vira nos 30. E muitas delas, eu admito, eu não consigo responder de pronto. E eu sempre peço ajuda ou aos universitários, alguém que esteja comigo respondendo as perguntas, ou eu rogo aos benfeitores espirituais que me auxiliem. Uma das perguntas foi assim, fácil e ao mesmo tempo difícil. Difícil porque eu não tinha uma resposta de pronto, e fácil porque representava a minha vida como um todo. A pessoa me perguntou, Rafael, por que você é espírita? E eu tinha tanta coisa para responder, e um espaço tão pequeno de tempo que eu pensei, o que eu respondo? Eu poderia responder os fundamentos da doutrina espírita, eu poderia responder tudo aquilo que a doutrina espírita fez na minha vida, quando uma voz no interior da minha mente disse assim, meu filho, cante o hino ao espiritismo. E eu respondi à voz, olha, se eu cantar não fica mais ninguém aqui na plateia, mas eu vou falar. E comecei a falar essa cantiga em forma de poesia que eu iniciei as nossas reflexões, porque eu acho que ela responde à pergunta, por que nós somos espíritas? Por que nós escolhemos o espiritismo? O que essa doutrina tem feito por cada um de nós nesses dias tão tumultuados, nesses dias de grande transição, de grandes reflexões? Eu tenho certeza que alguém, ou algumas pessoas que podem estar me escutando não são espíritas. Não é importante a nossa religião, o importante é a nossa religiosidade. O importante é nós praticarmos o bem, sermos pessoas melhores, mas para a grande maioria que já somos espíritas, é que o espiritismo respondeu muitas das nossas perguntas, respondeu às nossas indagações. Então, eu quero dedicar esses 30, 40 minutos a falar da grandeza dessa doutrina, a falar porque nós hoje somos espíritas, porque nós acordamos e deixamos de ir numa praia, hoje ninguém pode ir na praia, tá, gente? Deixamos de ver um programa na televisão, deixamos de ver uma série, deixamos de tomar aquele café com os familiares e sintonizamos na Leôncio na net para assistir uma palestra. É porque o Espiritismo nos preenche, é porque o Espiritismo nos abre novos horizontes, é porque o Espiritismo nos enche o coração de esperança, é porque essa doutrina nos liga a Jesus. E para iniciar as nossas respostas, eu quero lembrar de uma vida muito especial. Porque para falar do Espiritismo, eu quero falar dele modificando a vida de alguém.
E eu quero lembrar de uma senhora negra, pobre, analfabeta e, ao mesmo tempo, tida como louca. Muitos de vocês talvez a conheçam, Dona Benedita Fernandes, que nasceu em Campos Novos do Cunha, em 27 de junho de 1883. E desde muito cedo, porque era tida como louca, ela se afastou da sua família e começou a perambular pelas ruas. Recebia muitas admoestações das pessoas, recebia muitas críticas. Olha lá a louca, olha lá ela falando sozinha, olha lá ela naquele périplo de um lado para o outro sem saber o que dizia. E nessas suas andanças pelas ruas do Cunha, como era conhecida aquela cidade, ela foi para uma outra cidade, a cidade de Penápolis. E em Penápolis, a sociedade já não conseguia mais lidar com ela, porque ela causava alguns transtornos, falava alto, às vezes xingava, causava discussões entre as pessoas e resolveram prender Dona Benedita Fernandes. À época não se tinha o costume de recolher e levar para hospitais psiquiátricos. E a prisão para ela foi uma verdadeira estrada de Damasco. Porque notem como a misericórdia divina age na vida de cada um de nós. O carcereiro era espírita. Era um espanhol chamado Padial, convertido ao espiritismo aqui no Brasil. E ele começou a olhar para aquela mulher tida como louca, mas que nós sabemos que era apenas uma obsidiada, que vivia um pesado complexo de subjugação. E viu que ela, em alguns momentos, era terna, era doce e pensou, ela não é louca. Ela não é alguém que vai causar transtornos à sociedade. Eu tenho certeza que se eu começar a levar o espiritismo para ela, e principalmente se eu começar a aplicar-lhe passes, ela vai melhorar. E vejam, ele chamou o presidente da Casa Espírita, que era também fora do Brasil, ele chamava Marquese, e Padial, carcereiro, e o presidente da Casa Espírita, de nome Marquese, começaram a aplicar passes dentro da cadeia, em Dona Benedita Fernandes, e ela começou a melhorar. Já não tinha mais aqueles surtos, já não falava mais palavrões, já não se agitava na cela, foi ficando uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que gostava de ler o Evangelho, que se afeiçoou ao Espiritismo desde um primeiro momento. E era uma tarde em especial quando ela escutou uma voz no interior da sua mente, que nós sabemos ser a voz da mediunidade. Benedita, minha filha, se você se dedicar ao bem, se você se entregar a Jesus, se você começar a doar a sua vida aos pobres e aos enfermos, nós lhe tiraremos daqui. E ela tomou aquilo como sendo uma visão, como sendo um aviso, chamou o Padial, chamou o Marquese e disse, olha, eu não vou causar mais mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que doravante só vou fazer o bem. Eles não acreditaram de pronto, até porque ela havia sido presa. Mas o tempo passou, ela demonstrou estar cada vez mais pacificada, ela foi solta. E, de fato, converteu-se numa nova vida, numa nova personalidade. Saindo dali, da cidade de Penápolis, ela foi para uma outra cidade, a cidade de Araçatuba. E naquela cidade de Araçatuba, ela reuniu-se a outras damas, a outras mulheres pobres. E num dos bairros mais periféricos de Araçatuba, ela fundou uma primeira associação, a Associação das Mulheres Cristãs. Tudo isso sob o amparo da Casa Espírita local, o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. E resolveu, doravante, dedicar sua vida à caridade. E como fazer aquilo? Bom, havia muitas pessoas na rua. Havia pessoas que, como ela, eram consideradas loucas. E ela disse, eu vou ajudar como um dia eu fui ajudada. Mas havia também muitas crianças na rua. Crianças que tinham fome, crianças que tinham necessidade de roupa, de educação. E ela resolveu, junto com as damas da cidade de Araçatuba, as mulheres cristãs, abrir 2 fontes de trabalho. Uma dedicada às crianças, outra dedicada aos, vamos colocar assim entre aspas, aos considerados malucos, mas que em verdade eram os obsidiados. E ela tornou-se uma nova pessoa. Começou a ser respeitada, começou a ser considerada e dentro de pouco tempo já era inclusive reverenciada pelas autoridades locais.
pelo bom trabalho que realizava junto à periferia, junto a todos aqueles que necessitavam. E há alguns aspectos da sua vida que são dignos de nota, porque na casa da criança que ela fundou, começaram a ser recolhidas muitas crianças. Crianças de rua, crianças que eram abandonadas pelo pai, e ela tratava de todas, indistintamente, como se fosse a mãe querida. Evangelizava conforme a proposta espírita, a proposta de Jesus, mas faltava muitas coisas. E na sua mediunidade extuante, ela igualmente passou a aplicar passes nas crianças. E há uma história muito especial dessa casa da criança, que um dia ela foi até a despensa, não tinha nada para dar às crianças. Não tinha arroz, não tinha leite, não tinha fubá. E as crianças, mãe, eu estou com fome. Tia, eu estou com fome. E ela começou a orar. E orava, e orava, e orava, e disse às crianças, olha, vão até o portão, porque Jesus há de trazer comida para vocês. E olha a inspiração daquela dama. Como as crianças iriam até o portão da casa da criança e chegaria comida para elas. E as crianças foram. E ficaram ali durante horas, ao que num determinado momento, um senhor que trabalhava num açougue e estava carregando algumas carnes que não eram consideradas especiais, era fígado de galinha, fígado de boi, algumas carnes de segunda, às vezes de terceira, reparou aquelas crianças, olhou para aqueles rostinhos tristes e perguntou assim, o que vocês estão fazendo aí no portão? Olha, a nossa mãe Benedita pediu que nós viéssemos para cá, porque ela nos disse que Jesus iria passar por aqui, e eu me lembro da música que a gente cantava na nossa evangelização, Jesus está passando por aqui. E aquele homem, vendo aquelas crianças com fome, esquálidas, ele se deu conta, bom, Jesus com certeza não vai passar, mas eu posso ser o braço de Jesus e ajudar essas crianças. O que eu tenho é pouco, mas pode ser útil para elas. E ele tomou daquelas carnes de segunda, de terceira, aquelas vísceras do boi e da galinha e deu às crianças. E disse assim a elas, vá e diga à sua mãe Benedita que Jesus passou e deixou essas carnes para vocês. E as crianças soltaram aquele sorriso, correram para dentro da casa. Mãe Benedita, uns chamavam de mãe, outros chamavam de tia. Jesus passou e deixou essas carnes. E ela imediatamente foi cozinhar, fazer cozidos, fazer macarrão com fígado. E é uma delícia, tá, gente? Eu já comi bastante. E as crianças tiveram o seu repasto. E assim ela cuidava das crianças, e assim ela cuidava daqueles que eram considerados loucos, que depois do devido tratamento na casa espírita e o tratamento em comunhão com os médicos do mundo, muitos eram recuperados, tal qual ela própria era. Uma vez ela foi chamada para uma reunião de pessoas importantes da sociedade, ali se encontrava o próprio prefeito, pessoas que queriam agir em prol dos necessitados da cidade, mas ela não tinha propriamente uma roupa especial. Tudo ela doava à caridade. O que ela tinha era um vestido de chitão, um vestido de trapo, cheio de buracos. Ela resolveu, então, por cima daquele vestido de chitão, colocar uma espécie de capô de lã. Mas era um domingo de tarde, gente, fazia 40 graus. E ela colocou, para que ninguém visse os furados, ninguém visse os trapos do seu vestido, e foi. Suava as bicas. Mas ela estava lá, elegante, sem pretextar a sua pobreza, sem pretextar qualquer tipo de dificuldade, e todo mundo olhando para ela. E as pessoas cochichavam, porque nós gostamos de falar uns das vidas dos outros. Nós paramos de nos deter no que é importante e começamos a olhar para as outras pessoas, vendo aquilo que Jesus nos fala, o cisco no olho do outro, ao invés de olhar a trave no nosso. E os cochichos eram mais ou menos assim. Olha, dona Benedita, de tanto cuidar de loucos, ela deve ter ficado louca de novo, porque com 40 graus ela está usando uma manta de lã. Outros diziam assim, não, isso deve ser vaidade dela, porque agora ela está importante, agora ela conhece o prefeito, agora ela conhece os políticos e quis colocar um capô de lã. Outros tantos diziam, bom,
ela está obsidiada. Porque só alguém obsidiado que com 40 graus coloca um mantô de lã. E aquelas damas da sociedade de Araçatuba foram falar com a presidente daquele evento. E a presidente foi até Dona Benedita Fernandes e disse assim: minha senhora, está muito quente. A senhora poderia me dar esse capô de lã para que eu pendurasse e a senhora ficasse mais confortável? E ela, morrendo de vergonha, entregou o capô de lã. Quando toda a sociedade de Araçatuba olhou para ela, era um vestido de trapo, todo furado, e todos ficaram morrendo de vergonha. E se deram conta de que ela só tinha aquele vestido porque todo o dinheiro que ela ganhava, ela dava para a casa da criança e para cuidar daqueles que eram considerados os malucos. Isso é o que o Espiritismo fez na vida de Dona Benedita Fernandes e o que o Espiritismo faz na vida de cada um de nós. Porque se eu fosse falar da minha própria vida, eu aqui ficaria até amanhã. Porque o Espiritismo me tirou, me permitam a expressão, da verdadeira sarjeta espiritual. Me colocou hoje aqui com alegria, com sorriso, conversando com vocês. Mas Dona Benedita Fernandes desencarnou em 9 de outubro de 1947. E ficou conhecida na cidade de Araçatuba, ficou conhecida no norte, noroeste paulista e em todo o Brasil como a Dama da Caridade. Porque nós somos espíritas. Porque essa doutrina é uma doutrina de amor e luz. É uma doutrina de ciência, fé e consolação. É uma doutrina que nos liga a Jesus, é a doutrina da sublime perfeição. É a doutrina que proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal, que nos manda fraternizar, que nos manda ser caridosos, que nos manda ir em direção à dor da outra pessoa. Porque quando vamos ao encontro da dor do outro, nós minoramos a própria dor. É a doutrina da felicidade. E eu quero responder essa pergunta em 3 propostas. Por que nós somos espíritas? E a primeira proposta é porque para nós a dor é libertadora, não é limitadora. O mundo sofre e se apiada, o mundo sofre e acha que a dor é a pior coisa do mundo. Mas nós, os espíritas, não somos masoquistas, mas quando sofremos, sofremos com gosto. Essa é uma frase de um amigo lá das Minas Gerais chamado Simão Pedro de Lima. E ele fala dessa forma porque quando nós sofremos, nós sabemos por que sofremos. Nós sabemos que existe uma causa e se nós bem sofrermos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaremos nos libertando. Nós estaremos pavimentando dias melhores para as nossas vidas. Há uma frase de um benfeitor amigo, de um espírito amigo, capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos diz assim, o título do texto é A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Daí, meus amigos, nós somos espíritas porque vemos na dor uma oportunidade de crescimento. Porque vemos na dor uma oportunidade de redenção. É certo que a dor dói em nós espíritas, nos protestantes, nos ateus, nós não nos eximimos da dor, e nem a doutrina vai nos eximir da dor, mas ela pode nos ensinar a lidar com a nossa aflição, o que é diferente, nos mostrando o porquê nós sofremos e nos dando recursos para lidar com as dificuldades dos dias de hoje. Eu escutei uma vez uma frase do seu Aloísio Chiguino, que participa aqui do CERJ, a nossa antiga federativa do Rio de Janeiro, que hoje tem esse nome, CERJ, que a dor é um despertador. Guardem essa palavra, despertador, porque se ela vem até nós, ela está, de fato, nos ensinando a tratar de uma imperfeição, mas igualmente nos despertando para dias melhores, nos ensinando a ressignificar os nossos passos. Então, ao invés de reclamações constantes, ao invés de ficarmos nos lastimando, possamos perguntar à dificuldade, o que você tem para me ensinar? O que a vida quer que eu ressignifique nos meus passos?
Como eu posso, partindo desse evento crise, que vem da palavra crises do grego, transformar em oportunidade para que eu veja a vida sob um novo prisma, sobre novas cores, sobre uma nova perspectiva? Porque é isso que a dor vem fazer em nós. Observem a vida de Dona Benedita Fernandes. Pobre, negra, analfabeta e ainda considerada louca. Sofreu como ninguém. Perambulava pelas ruas, as pessoas atiravam pedra nela, as pessoas falavam palavrões, as pessoas... Nós sabemos como as pessoas falam com aqueles que perambulam pela rua. Ela ficou presa na cidade de Penápolis, num verdadeiro processo de quarentena. Só que a quarentena dela foi numa prisão. A nossa quarentena é dentro dos nossos lares, onde a gente tem comida na geladeira, onde a gente tem internet para nos comunicar pelo Zoom, pelo Google Meet, falar aqui pelo StreamYard, e ela, dentro de uma prisão, ressignificou a sua vida. Ela fez tal qual o girassol. Já observaram o girassol? Ele vai girando em procura do sol. E nós possamos, tal qual Benedita Fernandes, tal qual o girassol, ir nos movimentando à procura de Jesus. É essa a função da quarentena nas nossas vidas. É essa a função da pandemia nas nossas vidas. Proporcionar um evento de autodescobrimento, um evento de autotransformação, um evento de ressignificação dos nossos passos. Não adianta reclamar. Que nós possamos, da dor, transformar em oportunidade. É certo, gente, que a dor vai doer e nós vamos continuar nos solidarizando, mas ao invés de olhar para trás, ficar ali olhando para a dificuldade, vamos olhar para frente. Porque nós vamos voltar à nossa casa do Leôncio e vamos nos abraçar. O sorriso vai continuar nos nossos lábios, o sol vai continuar a nascer. Ah, Rafael, mas tem tanta gente desencarnando, tem tanta gente retornando à casa verdadeira, que é o lar espiritual. Ah, Rafael, mas nós estamos perdendo tanta gente, já são mais de 290 mil pessoas. Meus amigos, sintamos a dor saudade, mas não transformemos em dor revolta, porque dor nós temos os nossos sentimentos. Nós sentimos saudades do ente querido, mas não transformemos em revolta, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe o momento de cair cada folha da árvore sobre o chão. Continuemos confiando em Deus. Continuemos confiando na sua misericórdia, porque a gente perde um celular, a gente perde um copo. As pessoas estão aqui, no plano espiritual. Porque muitos dizem assim, o plano espiritual é lá. Não, não existe o lá. O plano espiritual é apenas um outro feixe de vibração. O plano espiritual, nós estamos interpenetrados. São raios, são ondas e que nós podemos sentir a presença daqueles que foram. Daí, sintamos a dor saudade, mas não transformemos em dor revolta. Possamos meditar no valor da doutrina espírita na nossa vida, que nos diz que a dor é uma oportunidade de crescer. Mas na vida de Dona Benedita Fernandes, nós vemos um outro motivo pelo qual nós somos espíritas. Porque nós descobrimos que não é fora do espiritismo que não há salvação, mas é fora da caridade. Porque vejam, o que as vozes espirituais foram dizer a Dona Benedita Fernandes quando ela estava presa? Olha, se você se transformar em espírita, se você se fizer protestante, se você aceitar Jesus, e eu não estou falando isso em tom de crítica, estou trazendo isso para as nossas reflexões, para os nossos estudos. Se você se transformar em cristã, você será salva. Não foi isso que as vozes disseram. As vozes foram a Benedita Fernandes e disseram, se você se entregar ao bem, se você se tornar uma pessoa melhor, se você passar a agir em prol dos pobres, dos necessitados, se você se metamorfosear na sua melhor expressão e amar sem esperar nada em troca, você vai sair daqui. Porque o amor nos tira do nosso status quo vigente e nos leva a patamares onde nós não imaginamos. Daí Jesus dizer a Simão Pedro,
Vê, eu te levarei aonde não queiras ir. Porque quando Simão Pedro resolveu amar, depois das 3 negações, quando ele se dedicou ao evangelho, ele se tornou a pedra fundamental, se tornou o baluarte da proposta cristã. Então, nós somos espíritas porque não importa o rótulo, o que importa, e eu quis vir na camisa hoje trazendo algo, respondendo essa pergunta. Por que nós somos espíritas? Porque nós precisamos desenvolver a empatia. A empatia é a capacidade de olhar o outro, é a capacidade de ver o mundo sobre os olhos da outra pessoa. Não importa se ela é negra, se ela é branca, não importa se ela é rica ou se ela é pobre, não importa se ela é de esquerda ou de direita, não importa se ela é homo ou heterossexual. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Nós estamos no mundo para construir pontes e não estabelecer muros. Talvez uma das propostas da pandemia tenha sido destruir os muros entre os homens e nós possamos construir pontes, nos amar mais, nos respeitar mais, sermos mais solidários, voltar à nossa casa íntima, porque o reino de Deus não se faz com aparências exteriores, mas se faz dentro de cada um de nós. Jesus habita dentro de cada um de nós. E o que ele nos pede? Ser caridosos, ser solidários, estabelecer contato com as outras pessoas e ajudar tanto quanto nos seja possível. E Dona Benedita Fernandes, saindo ali da cadeia de Penápolis, ela foi para Araçatuba dedicar-se aos loucos, dedicar-se às crianças. E nós? A que nos dedicamos? Não precisamos fazer tal qual Benedita Fernandes. Não precisamos fazer grandes coisas, mas podemos fazer o que está à medida das nossas possibilidades. Eu, Rafael, admito que eu faço muito pouco, mas quando estou com vocês aqui, eu estou dando o meu melhor sorriso, a minha melhor inspiração para que vocês recebam uma mensagem de esperança, uma mensagem de elevação. Então, dentro das minhas possibilidades, eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou trabalhando com a caridade. E nós? Nós podemos dar um sorriso. Nós podemos conversar com alguém. Nós podemos ser a voz da alegria quando o mundo fala da tristeza. Nós podemos ser a voz da esperança quando o mundo fala em morte, em guerra, em tristeza. A caridade está dentro de cada um de nós. Só nos resta a possibilidade de espalhá-la. E nós somos espíritas respondendo sobre um terceiro flanco, porque o Espiritismo nos traz Jesus. Não o Jesus dos dogmas, não o Jesus dos rituais, mas o Jesus amigo. O Jesus do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque tudo o que recebi de Deus vos tenho dado a conhecer. Nós temos um amigo. O amigo de todas as horas, o amigo que conhece as nossas lágrimas, o amigo que conhece as nossas dores, o amigo que sabe da pandemia, que sabe das quarentenas, o amigo que sabe das desencarnações que estão ocorrendo no mundo. Mas ele entende que tal qual nós, quando vamos dar um remédio a um filho, vocês acham que a Clara, minha filhinha de 2 anos, gosta de tomar uma injeção? Não gosta. Mas eu vou lá, baixo o short, pode dar injeção. E o médico dá a injeção e às vezes dói, gente. Às vezes eu tenho que colocar compressa para aquilo parar de doer. E ela chora 10, 15 minutos. Mas eu sei que aquele remédio é bom para ela. Então nós estamos recebendo o nosso remédio para que a gente se aperceba das nossas verdadeiras realidades, dos nossos verdadeiros compromissos, que é o compromisso com a espiritualidade, que é o compromisso com o amor, com a caridade, que é o compromisso com Jesus. Este é um momento ciclópico que nós estamos passando. E daí essa pergunta, por que sou espírita? É para que nós tenhamos a certeza de que a dor é transitória, ela é pedagógica, de que nós mesmo dentro dos nossos lares podemos amar, podemos fazer curvas de ternura, podemos ser solidários. Ah, Rafael, mas a casa espírita está fechada. Mas ninguém bloqueou os telefones, ninguém bloqueou as redes sociais, ninguém bloqueou os cartões de crédito, ninguém bloqueou eu de colocar uma máscara
e dar uma cesta básica àqueles, por exemplo, que já estão vacinados ou àqueles que não têm nenhuma comorbidade. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Eu sou espírita porque eu tenho Jesus ao meu lado. O mesmo Jesus que em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, nos disse assim: Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados. Foi o Jesus que foi na cela de Dona Benedita Fernandes e que visita nas celas da nossa intimidade e nos diz: Vinde a mim, Rafael. Vinde a mim, Roberto. Vinde a mim, Magali, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Observem a palavra, alívio. Ele não disse, vou tirar o problema, vou estancar o coronavírus. Uma hora o coronavírus vai acabar, mas Jesus prometeu o alívio. O alívio está chegando. Vacina. Vamos nos vacinar. Mas enquanto estamos nesse período ainda de dores acerbas, de dores que por vezes se fazem muito amargas, continuemos confiando nele. Continuemos mantendo a nossa esperança. Continuemos nos ajudando uns aos outros, porque ser espírita é um exercício de fraternidade. É um exercício de solidariedade, porque esta é uma doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos pelo Mestre Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Vamos à nossa prece. Mestre por excelência, nós agradecemos pela vida, pelo ensejo da reencarnação, pelo GELA, Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, por esta oportunidade de encontrar-te pelas vias do Espiritismo Consolador prometido. Sê com cada um de nós, sê com os nossos familiares, dá-nos a tua paz. Envolve, Senhor, nas melhores vibrações todos aqueles que nos ouvem nesse instante e que nos ouvirão a posteriori. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco no curso de mais uma semana e dai-nos a sua imorredora paz. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Um grande abraço e que Jesus permaneça nos vossos corações. Até a próxima. Rafael, excelentes reflexões, muito obrigado pelas suas palavras. Esperamos que essas reflexões repercutam, né, em todos os corações que nos ouviram e vão nos ouvir, porque isso vai ficar gravado aqui no nosso canal, né? Quem quiser ouvir novamente vai poder ouvir. Essa é uma dádiva, né, que nós temos que agradecer a Deus, né? Que essas são as redes sociais. Então, muito obrigado aí pelas suas palavras. Fique com Deus, né? Vamos fazer agora a nossa radiação à distância, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Então, vamos nos preparar para a nossa radiação. Preparem suas águas. Vamos colocar aqui um fundo musical para a gente poder... Vamos orar. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, bom pastor, aqui nesse instante, te rogamos um amparo para os nossos lares, para que em todos esses lares alcancemos fluidicamente, abraçando a cada um, levando as energias benfazejas do bem
para todos esses lares, para que nesse instante recebam a saúde, a tranquilidade, a confiança de um amanhã melhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo vento, por todas essas forças da natureza. E imersos nesses fluidos benéficos, antenados e sintonizados com os nossos irmãos da espiritualidade, nossos anjos protetores, recebemos, através da água, a dotação de saúde e confiança em um amanhã melhor. Muito obrigado, Senhor. Imersos nessas imagens da natureza, nos sentimos abraçados por Ti. E esta tranquilidade possa permanecer ao longo da semana, ao longo dos dias, onde, através das reflexões aqui deixadas, percebemos cada vez mais a importância de nossa transformação íntima, a importância do nosso modelo e guia, Jesus. Que as palavras deixadas por Jesus em Teu Evangelho possa repercutir não só em nossos pensamentos, mas nas nossas atitudes do dia a dia. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. E em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrada mais esta etapa da minha gente. Que assim possa ser. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Que possamos estar aqui ao longo da semana nas outras palestras e no próximo domingo, nesse mesmo horário. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês.